Bem-vindo ao Wine Soundtrack Brasil. Ouça a paixão com que os produtores de vinho contam a história da própria vinícola e do seu mundo em 30 respostas, para descobrir o que aconselham, amam e não recomendam. Olá, amigos e ouvintes do Wine Soundtrack. Aqui é Isadora e hoje eu estou com o Juliano, da vinícola Lídio Carraro. Me conta um pouco da sua vinícola e onde ela é exatamente localizada. Então, a Lídio Carraro ela é uma vinícola fundamentada, né, no conceito de vinícola boutique, por diversos aspectos, né, não somente a pequena escala de produção, mas sim o cuidado em todo o contexto, né, desde a produção da uva, que é 100% de vinhedos próprios, em duas regiões produtoras do nosso estado, do Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos e Serra do Sudeste, no município de Encruzilhada do Sul. Então, a sede da vinícola, né, para quem quiser visitar a empresa, fica justamente no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. É ali que nós temos, além de um vinhedo, né, dedicado exclusivamente a um dos nossos vinhos do portfólio, fica também a sede da vinícola, onde toda a nossa uva é processada e os vinhos são elaborados. Juntamente com essa área, né, de produção, nós temos também a nossa estrutura de enoturismo. Então, ali recebemos diariamente inúmeros visitantes, né, que estão em nossa região para conhecer mais o contexto do vinho. Perfeito. E perguntando um pouco da sua vivência com o vinho, Juliano, qual que é a sua primeira lembrança ligada a essa bebida? Certo. A minha primeira lembrança, na verdade, ela é meio folclórica, né? Por ser de família de imigrantes italianos, então pode-se imaginar, né, que o vinho sempre esteve no contexto da família. Em parte dessas 5 gerações que eu, meus irmãos, somos a 5ª geração, né, atualmente da família aqui no Brasil, não diretamente como negócio o vinho, mas a produção de uva, sim, sempre esteve como uma das atividades principais de todos os nossos descendentes, né? Então, na época, enfim, eu nem lembro a idade exatamente, mas na infância ainda, né? Eu estava na cantina, no porão, né, da casa do meu bisavô, e junto com o meu avô e meu pai nós estávamos engarrafando vinhos, né, que na época a produção era de vinho de mesa para consumo, né, do dia a dia, e se colocava em garrafões de quase 5 litros, né, 4,5 litros. E aí esse envase era feito da própria pipa, com uma mangueirinha no garrafão, né, e cada garrafão que enchia provava um pouquinho do vinho, né, ia provando. Eu lembro que depois disso tinha um jogo de futebol ali na localidade mesmo. Eu fui até o jogo e acabei dormindo na banca de reserva, porque não consegui ir pro jogo, né? Então tinha bebido tanto vinho. Foi a primeira experiência, né? Eu nunca tinha bebido vinho, a não ser suco de uva ou o vinho misturado com água e açúcar, né? Que era servido normalmente para as crianças naquela época. E essa foi a primeira experiência que eu tenho recordação com o vinho. Muito bem, já que você comentou que ficou embriagado, não conseguiu ir pro jogo, me fala uma coisa, quantas taças ou garrafas de vinho são necessárias para deixar você desse jeito, deitar e dormir? Olha, normalmente assim a gente procura ter o vinho, né, como algo que nos dá justamente prazer, alegria, e não chegando a esses limites, né? Hoje, mais no caso adultos, né, a gente acaba conhecendo os nossos limites, mas para poder chegar, eu imagino, nesse estágio aí, teria que ser, com certeza, bem mais do que uma garrafa, em torno de 1,5, 2 garrafas aí, para passar um pouco do limite máximo aí que, enfim, né, que a gente tem como equilíbrio. E depois dessas 2 garrafas, o que você faz para curar essa ressaca, depois de tanto vinho? Olha, se for com um bom vinho, não tem ressaca no dia seguinte. Não mesmo. É isso aí. Então, claro que, obviamente, né, se a gente passa um pouco da conta com uma bebida alcoólica, o recomendável é a gente beber água, né, para poder hidratar. Mas a questão da ressaca aí com vinhos de qualidade, realmente a gente acorda no dia seguinte em plena saúde. Muito bem, viu, gente? Quem toma um bom vinho não tem ressaca no outro dia, já é uma dica, não é? Vamos lá, então. Me fala 3 adjetivos pro seu vinho e 3 da sua vinícola. Quais seriam eles? Então, dos vinhos, eu diria que ele é autêntico, exclusivo e surpreendente. Aí depois, enfim, a gente vai poder conversar um pouquinho mais e entender o porquê desses adjetivos.
E a empresa, como marca, né, como valores, eu traduziria em paixão, excelência e autenticidade. Muito bem, bons adjetivos. E qual é a referência do seu trabalho? Quem é ou quem foi para você estar aqui hoje? Olha, eu acho assim, a maior inspiração vem da família como um todo, né, do contexto de família, seus valores e princípios, né, que foram transmitidos aí de geração em geração. Eu acredito que essas são as minhas referências. Muito bem, a família, então, a priori, foi a sua primeira visão. Sabemos que o vinhedo ele dura por muito tempo. E quando você passar dessa para uma melhor, em qual videira você gostaria de se transformar? Essa pergunta ela nos remete a algo um pouco mais profundo, assim, como existem centenas de variedades de uvas, acho que seria injusto a gente falar de uma variedade, né, e muito simplória, inclusive. A nossa atividade ligada à uva e ao vinho, dentro da Lídio Carraro, né, nós temos como missão, né, uma mensagem subliminar que é justamente essa questão da autenticidade, da excelência, do resgate à essência, não somente do vinho pelo vinho, mas a essência como pessoas, né? Então, até mesmo entrando numa esfera religiosa, posso dizer assim, né, eu associaria esse desejo de após, né, a morte aí nos tornarmos estarmos ligados à videira, né, a videira que biblicamente inclusive é a informação aí, né, que nós temos a relação com Cristo, né, que é, enfim, a videira que nos sustenta. Então eu acho que seria essa a minha relação de expectativa como associação com uma videira após a morte. Muito bem, sempre muito relacionado ao que você recebeu da sua família e do que vem com você desde novinho, né? Exato, assim, acho que é um direcionamento que não é exatamente algo que vem da família como imposição, né? É algo como escolha mesmo, né? Escolha que a gente tem como direcionamento. E me fala uma coisa, alguma vez você já harmonizou o vinho tinto com peixe e vinho branco com carne, ou você segue essa regra firme e forte? Não, com certeza, em inúmeras ocasiões, sim. E, inclusive, eu acredito que essa questão de harmonizações, né, de orientações para harmonizar vinhos e pratos, elas nos dão determinadas noções, mas elas não devem nos limitar, né, limitar nossas experiências, porque a escolha de um vinho branco, tinto, rosé ou espumante, enfim, é muito do gosto pessoal, né, de cada um. Então, com muita frequência, eu como um churrasco bebendo um chardonnay, por exemplo, com bom corpo, boa acidez, ou o contrário, né, algum peixe como um bacalhau, um salmão, dependendo do tipo de preparo dele, com um vinho tinto de médio corpo, ou até encorpado, mas já mais envelhecido, onde os taninos já estão mais aveludados, né, mais sedosos e tendem a harmonizar melhor com o peixe, né? Bem, dessa forma, a comida ajuda o vinho, né? Ajuda você a degustar melhor e o vinho transforma aquele peixe numa deliciosa refeição. E falando de comida, qual é o seu prato favorito e qual vinho você harmoniza com ele? Um prato favorito, assim, eu sou um pouco suspeito porque é difícil eu ter um prato favorito, mas enquanto estava iniciando a resposta que me veio em mente, talvez pela falta de opções aqui na nossa região, né, e como eu tenho também viagens frequentes no mundo do vinho, gosto muito da gastronomia peruana, né, então o ceviche é um prato que eu gosto muito. E eu acho que assim casa muito bem com o Dádivas Chardonnay, que é o nosso Chardonnay aí que, enfim, tem conquistado a preferência de muitos consumidores. Nossa, que legal, porque eu não esperava que fosse esse tipo de culinária e eu adoro Chardonnay, então com certeza vou fazer esse teste. E me fala uma coisa, de quanto tempo precisa para reconhecer um vinho degustado às cegas para você? Olha, eu acho que isso é muito relativo, assim, tem vinho que a gente talvez às cegas nem consiga reconhecer, né? E às vezes a gente pega um vinho e no primeiro olfato, na primeira, né, análise já fica evidente, né, de que vinho se trata. Então, eu acho que não tem um tempo médio, assim, é muito relativo. Certo, e falando de conhecer vinhos, degustar,
E você, Juliano, sentado numa mesa, como é que você distingue uma pessoa que gosta de vinho e que sabe e aquela que finge que sabe de vinho? Principalmente, assim, se a gente estiver dialogando, né, tiver a oportunidade de dialogar, é diretamente pelas respostas, né, ao ser questionado. Agora, se observar apenas o comportamento, muitas vezes a pessoa, ela tá, digamos, eu acredito que ela expressa, né, essa insegurança no próprio comportamento ao ler a carta de vinhos, né, não conseguir decidir, né, pelo vinho, demorando na escolha. Talvez isso ocorra pela falta de conhecimento mesmo, né? Mas se estiver conversando com a pessoa, né, existem muitas pessoas que fingem que conhecem de vinho, né, ou se apresentam como conhecedores, e quando a gente conversa 2 minutos, né, a gente já vê que não entende nada de vinho pelas respostas, né, em alguns questionamentos que a gente coloca durante o diálogo. Muito bem. Quem entende de vinho, entende. Não dá pra ser mais ou menos. Não existe mais ou menos, realmente. E não existe alguém que entenda tudo de vinho, porque isso é realmente impossível humanamente, né. Imagina que nós temos dezenas de milhares de marcas diferentes no mundo, né? E a cada ano se renova tudo isso, porque cada safra é única, então é algo inesgotável e que foge do domínio humano, né, de uma pessoa ter o conhecimento pleno. E falando de entendedores de vinho, para uma noite de sedução, que vinho você pediria ou levaria? Essa pergunta é um pouco também subjetiva, depende muito do contexto, mas eu acho que de forma geral, um vinho que tenha elegância, complexidade, que ele seja de certa forma sedutor, né, na sua essência, eu associaria isso com a uva Pinot Noir. E Juliano, me conta, qual foi o melhor elogio que você recebeu para o seu vinho até hoje? Olha, tiveram várias declarações, depoimentos assim que nos marcaram na trajetória, mas deixa eu lembrar aqui, um depoimento que nos marcou bastante foi do Steven Spurrier, da revista Decanter, né, que inclusive foi o autor do julgamento de Paris, né, que causou, digamos, abriu, né, os olhos do mundo para os vinhos do Novo Mundo, né, saindo da tradicional França, né, das regiões tradicionais. Qual que é a nova fronteira do vinho para você? Olha, eu acho que acho que não existe uma nova fronteira, porque nós temos uma diversidade tão grande, né, de comportamento de uvas, estilos de vinho, e que cabem em muitos momentos diferentes, né? Com um mesmo nível de qualidade, mas com características diferentes. Porém, falando do nosso país, da nossa região, né, a Lídio Carraro teve como direcionamento a Serra do Sudeste no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma das nossas grandes apostas como visão de uma nova fronteira dentro do nosso país para a elaboração de vinhos de alta gama, de grande expressão internacional. E você já conservou a rolha de uma garrafa aberta em uma ocasião especial? Sim, inclusive foi o primeiro vinho que eu abri, né, com a minha esposa, quando a gente estava começando o namoro. Ah, que bonita. E me fala, quais são 5 vinhos que não deveriam faltar em um restaurante de luxo? Essa é outra pergunta difícil de responder, porque acho assim, se o restaurante de luxo estiver no nosso país, eu diria que esses 5 vinhos deveriam ser brasileiros, né? Até porque dentro do portfólio de uma empresa pequena como é a Lídio Carraro, nós temos mais de 5 vinhos com prestígio internacional que eu creio que mereceriam estar numa carta de um restaurante de luxo. E temos, né, muitas dezenas aí de vinícolas que a gente poderia exemplificar também, né, com esses mesmos méritos. Agora, se for, enfim, eu acredito que em cada país produtor, né, predominam sempre os vinhos do seu próprio local, né? Aqui no Brasil, a gente vê uma inversão desse valor, desse comportamento, né? E uma das nossas demandas, né, uma das nossas defesas é que os restaurantes de luxo, ou enfim, que não necessariamente de luxo, no nosso país passem a valorizar mais o nosso vinho, né, e não por simples nacionalismo, né, mas porque realmente nós temos consistência qualitativa, temos
relação, a tão famosa, né, e falada relação custo-benefício. Inúmeros vinhos, a maioria dos vinhos brasileiros superam, né, o benefício em relação ao custo. Então acho que essa desculpa, né, esse slogan praticamente que virou, né, de querer desmerecer a qualidade dos vinhos do Brasil não é mais uma realidade faz tempo, né? Quem tem isso em mente está muito desatualizado. Com certeza, e também é uma questão de educação, né? Para quem vai a esses restaurantes e ter lá na carta vinhos brasileiros e poder degustar e entender que são vinhos que tem que se aprender a beber e a descobrir os valores que ele tem, né? E me fala uma coisa, quanto custa em média uma garrafa do seu vinho nos restaurantes? Nós temos uma linha bem diversificada, né? Então, desde vinhos mais jovens, refrescantes, com um propósito de consumo mais rápido, né? Até vinhos de extremo potencial de guarda. Então, existe uma variação, eu diria até grande, né? Varia aí de R$70, R$80 até próximo dos R$500 na carta de um restaurante. Muito bem, então temos preços variados. Se você tivesse à disposição uma soma para investir em vinhedos no exterior, aonde você compraria? Olha, fugindo um pouquinho das regiões emblemáticas, né, dos grandes chateaus, enfim, das grandes denominações de origem, apesar que onde eu tenho em mente até é uma denominação de origem também muito conhecida e respeitada. Eu escolheria isso pelo contexto, não somente do terroir, mas pela cultura local, pelo país em si, né, onde se insere, que como experiência de viagens e conhecimento do mundo vitivinícola, gostei muito, né, que seria a região de Ribera del Duero, na Espanha, e tem outras regiões menos famosas próximas também, né, mas ali eu me identifiquei bastante com essa região, acredito que me direcionaria para esse local. Wine Soundtrack Brasil. A voz da viticultura brasileira, através das palavras dos seus protagonistas. Para você, além de clima e variação natural, e falando de local onde você compraria uma vinícola para você, um espaço, além de clima e variação, qual é o segredo para uma colheita boa? Em primeiro lugar, o manejo da planta, né? O manejo da videira, que ele determina o nível de qualidade do nosso resultado, né? Porque essa questão anterior que você citou, comportamento climático, característica do terroir em si, vai justamente influenciar na identidade daquele local, daquele terroir, né? Mas o nível qualitativo ele depende muito da intervenção humana através do manejo da planta. E depois, assim, que não menos importante, né? Tá a questão do amor à vinha e ao vinho, né, dedicado por quem está ali no contexto, né, cuidando da videira e mesmo cuidando do processo de elaboração do vinho, porque o vinho ele é mais do que um resultado de um processo tecnológico, né, ele tem muito da sensibilidade do enólogo, das decisões certas tomadas em relação com uma relação muito particular com aquela uva que de um ano para outro nunca é idêntica, né? Então é uma questão de interpretação e muita sensibilidade e amor a essa atividade. Interessante saber que não é só o terroir ou o sol, né? O clima, é sim o cuidado que você tem com a sua uva. E aquilo vai refletir num bom vinho depois. Muito bem. No ano de 2500, que vinho beberão nossos descendentes? Me conta, Juliano. É bem subjetiva, né? Acho que só Deus sabe. Aí daqui a quase 500 anos, enfim, eu desejo que provavelmente aí muito vinho brasileiro seja consumido pelo mundo. Aí. Nós temos uma tendência, falando cientificamente, né, de mudanças climáticas, apesar de eu não crer muito nessas teorias. Mas a mudança climática, quer dizer, deixa eu recolocar um pouco a questão, né, não crer, não na mudança climática, mas que a gente está interferindo drasticamente nessa mudança. A mudança existe sim, mas eu acredito muito em ciclos climáticos, né, na história aí do mundo, né? E nos últimos anos, uma evidência que se constatou é que a nossa região aqui, né, do hemisfério sul, tem tido temperaturas mais elevadas, nós temos tido verões, né, com estiagens mais fortes, né, e isso
para a qualidade dos nossos vinhos, né, aqui da região, tem favorecido consideravelmente. Assim como algumas regiões tradicionalíssimas no mundo estão sofrendo bastante com intempéries de magnitude que não ocorriam antes, né? Então, isso é muito difícil prever com tanto, né, tempo de espaço aí, né, de tempo, mas se for olhar cientificamente, a gente está caminhando para uma perspectiva melhor em relação à nossa região produtora, né? Não sei dizer quanto isso vai durar em termos de ciclo, né? Talvez é uma incógnita, né? Não tenho conhecimento disso. Então existe a chance de daqui 500 anos o Brasil estar entre os maiores vendedores e produtores de vinho? O que você acha? Permanece incógnita, mas acredito que como potencial existe sim, até porque nós estamos aí vendo nos últimos 10, 15 anos, né, uma grande descoberta de terroirs potenciais dentro do nosso país, né, que com certeza poderiam crescer ainda muito, podem crescer muito, porém, claro, precisamos de investimentos, né, e isso talvez só não esteja ocorrendo em maior velocidade e tamanho, né, em função justamente da nossa realidade tributária, né? A realidade do custo Brasil, não só para vinho, para N outros setores, que desestimula um pouco o avanço em diversos setores industriais, como um deles é o vinho, né? Mas em termos de terroirs potenciais, nós temos condições de multiplicar a nossa produção se conseguirmos, né, buscar uma viabilidade de competitividade econômica a nível mundial com redução de carga tributária, aí sim eu acredito que não precisaremos 500 anos para acontecer isso, com muito menos já vai se tornar uma realidade. Legal, uma ótima notícia para os amantes de vinho e para os brasileiros, né? Me fala uma coisa, quando você anda pela rua, que cheiro que você sente imediatamente te recorda a sua vinícola? Olha, eu não associo muito, né, aromas do dia a dia aí com a vinícola, mas se buscando, né, uma lembrança do aroma da vinícola, me remete muito ao período mágico, né, que é a época de colheita, fermentação, elaboração dos vinhos, um momento mais intenso de atividades dentro da vinícola, onde exalam inúmeros aromas diferentes, como no início do ciclo, né, quando estamos fermentando bases espumantes, os vinhos brancos, tem intensos aromas que lembram abacaxi, pera, melão, frutas tropicais, né, e notas também da fermentação, lembrando o fermento de pão. E depois, quando iniciamos as variedades tintas, né, notas de frutas vermelhas, goiabada, melaço, enfim, notas que são sentidas à distância, né? Quando a gente está se aproximando da vinícola, já começa a sentir esses aromas que ficam em todo o entorno ali, naquele momento intenso de transformação da uva em vinho. Muito bem. E falando em sensações e lembranças, qual é o melhor filme dedicado ao vinho, na sua opinião? Bom, não existem muitos, né? Mas eu acredito que pela questão até do marco histórico que representou, o Julgamento de Paris, que eu citei antes, né? O Steven, que foi o mentor, né? desse grande evento que depois se tornou um filme, justamente pela repercussão que causou, né? Pela surpresa de um vinho do Novo Mundo ter ganho frente aos vinhos, né, com tradição secular aí de serem reconhecidos como os melhores vinhos do mundo. Eu diria que o Julgamento de Paris é o filme, né, mais representativo, mais marcante, né, dentro do nosso segmento. Muito bem, acho que para quem ama vinho e gosta de filmes é uma boa pedida para agora. E me fala uma coisa, teve algum lugar que você já esteve e que você viu o seu vinho sendo vendido e que você ficou surpreso dele estar ali? Sim, quando nós iniciamos, né, o projeto da vinícola, a gente jamais imaginou o quanto um vinho pode levar o nosso nome, né, mundo afora. A gente acaba não tendo noções de onde o vinho vai chegar lá no final, né? Diferente de muitos outros produtos que não têm essa mesma abrangência, enfim, essa mesma... Mas um local que me chamou muita atenção, que me surpreendeu, né, foram dois locais. Na verdade tem mais, tem outros, alguns eu não me lembro do nome. Mas a loja Lavínia, em Paris, que é, eu acredito, a maior loja de vinhos do mundo, né? É uma loja que tem vários andares, enfim, vinhos de procedências de
inúmeros países produtores do mundo, e ali estão os vinhos da Lídio Carraro representando o Brasil, assim como algumas outras marcas. E no Hotel Savoy da família real inglesa, né, no Reino Unido, também foi um local assim que nos deu muito orgulho em saber, né, que eles escolheram 2 dos nossos rótulos para fazer parte da carta de vinhos de um restaurante dentro desse hotel. Pela questão, né, tradicional do local, pela questão, enfim, que envolve, né, um critério muito seletivo para a escolha dos vinhos que entram nesse local, né? Então isso nos deu muito orgulho e muita reputação à marca também. Que bom, a gente fica feliz que o nosso vinho está sendo tão bem representado lá fora. E vendo o seu vinho em lugares tão almejados, né? Como é que você se relaciona com as críticas que chegam até você? Sem nenhum problema. Acho que crítica, ela sempre, quando ela tem um caráter, né, construtivo e não simplesmente depreciativo, ela sempre vem muito bem, até porque ela serve para nós fazermos reflexões e às vezes tirarmos a conclusão de que realmente o vinho apenas não era o estilo que a pessoa aprecia, né? Porque a gente não elabora vinhos para agradar a todos, né? A gente elabora vinhos para justamente revelar as nossas características, a nossa identidade e naquele estilo de vinho que a gente acredita. Não todo mundo vai gostar. Então a gente tem que ter essa maturidade para entender que claro que a maioria, né? A gente busca que a maioria, se estatisticamente a maioria não está gostando, algum problema tem. Mas como não é o caso, né? Bem pelo contrário. Então se alguma crítica, enfim, sempre a gente olha com bons olhos, né? A não ser que, como eu comentei, seja algo sem nenhuma base, né? Enfim, simplesmente para atacar algum tipo de... para algum objetivo de atacar, né? Sim, com certeza. E com esse pensamento, essa linha de pensamento, qual que é o slogan que rege a sua empresa? Então, nós temos eu diria assim, vou compor numa frase, né? Lídio Carraro, vinhos puristas, né? Que traduz a nossa filosofia técnica. E o slogan que está associado, atrelado ao nome da vinícola é a arte dos melhores vinhos, um resgate à essência, né? Que é a essência do vinho, como eu comentava anteriormente, justamente fazendo com que o nosso vinho possa transmitir de forma intrínseca, né, esses valores de revelar a expressão pura daquela variedade, daquele terroir, sem intenções de maquiar ou de criar falsas impressões, né, em relação ao que ele é de fato. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno jogo com você, onde eu vou te dar alguns nomes de cantores e você os relaciona a vinhos ou vinhos que você gostaria de entregar a eles. Vamos lá, o que você entregaria a Chico Buarque? Cabernet Franc. Tem um porquê ou veio à sua cabeça que o Chico gostaria desse vinho? Não, assim, foi uma associação muito subjetiva, porque como vinho, o Cabernet Franc, eu acredito que ele expressa muito, assim, ele mescla, né, força, elegância, equilíbrio, né, então foi um pouco subjetivamente o que me veio à mente. São bons adjetivos eu acho que definem bastante o Chico e as suas canções. E o que você entregaria a Elis Regina? Elis Regina... Eu acho que um espumante Brut Rosé. Alguma especificação também, ou porque você achou que combinava com a Elis? Acho que combina. Acho que também por uma personalidade, né? Daí mais eclética nesse sentido, né? E o Rosé Brut, eu acho que ele tá numa tendência, mas ele ao mesmo tempo não deixa de ser um clássico, né? Ele sempre foi uma bebida muito clássica, muito de um respeito, de um status, né? Porém, talvez tenha ficado por muito tempo esquecido, né? Então hoje tem se tornado uma tendência. Muito bem. E o que você entregaria a Zeca Pagodinho, amante das cervejas, como sabemos? Aí eu não vejo muito vinho na cara dele, mas enfim, eu acho que eu entregaria para ele um vinho em lata. Que é uma tendência nova, né? Uma inovação aí do setor que vem justamente para entrar no segmento de baladas, no segmento mais jovem, mais descontraído, mais, né?
do happy hour, porque não do pagode, né? Olha, eu acho que ele ia adorar essa novidade. Acho que era bom enviar uma caixinha pra ele. Juliano, me fala uma coisa. Qual o seu cantor ou banda favorita e com que vinho você harmonizaria ele? Então, nesse caso, posso optar por duas? Claro. Então, uma de cenário internacional, né, que é talvez um rock ou pop rock internacional, é o Coldplay, né, que eu acho que é uma banda muito atual, né, contemporânea, mas ao mesmo tempo tem essa ousadia, né, de falar ao público jovem mensagens em suas músicas que são muito ligadas à essência, que é justamente o que a Lídio Carraro propõe, né? Então, um pouco essa identificação. E depois, aí vindo para nossa terra, né? Aqui para o nosso chão, Luiz Marenco, que é um cantor gaúcho, né? Tradicionalista, que canta muito a essência da nossa cultura rio-grandense, né? A essência no seu, digamos, significado pleno, né? Então tem muita gente que ouve as músicas dele e não entende nada do que ele tá falando, porque fala muitas gírias, fala muito do cotidiano do gaúcho, né? Da atividade campeira, enfim, e isso, para quem é daqui do Rio Grande do Sul e vive essa tradição, essa história, essa cultura, né? Tem muito conteúdo, muito valor. Então, eu acho que essas duas bandas bem opostas, né? Não tem a ver uma com a outra, mas, de certa forma, os valores são similares. E bom, uma visão eclética também do que você gosta. Bom, eu agradeço, Juliano, a sua presença aqui hoje. Foi bom ter a sua visão sobre vinho, sobre todo o processo. E eu fico muito feliz de você ter vindo até nós e conversar um pouquinho com a gente. Tem algum site que você queira deixar para o pessoal acompanhar o seu trabalho, acompanhar o trabalho da sua vinícola? Sim, tem sim. É www.lidiocarraro.com. Ali nós temos, além do site, né, com todo o conteúdo institucional, história, materiais técnicos em relação aos vinhos, enfim, tem um panorama geral da vinícola como um todo, né? E temos também a nossa loja online aí anexa a esse site, né? Onde, enfim, nós atendemos o público de todo o país, né, através da loja online. E quero, né, também agradecer a oportunidade, né, e reforçar que as pessoas realmente tomem conhecimento, né, em relação à qualidade do vinho brasileiro, né? Acho que falar em qualidade já é até, assim, acaba sendo algo óbvio, evidente, né, no nosso cotidiano. Atingir a qualidade já faz muito tempo que a gente vê o vinho brasileiro conquistando isso, né, atingindo esse resultado. Eu acho que o que está faltando realmente é ocupar o espaço, né, ocupar o espaço que merece o vinho brasileiro, seja na carta dos restaurantes, lojas, principalmente na adega dos consumidores, né, que é o nosso grande objetivo, levar satisfação, levar prazer à mesa, né, aos momentos dos nossos clientes. Eu tenho certeza que nós, brasileiros, também queremos ter mais contato com essa cultura. E eu vejo que nós temos muitas coisas boas vindo e já acontecendo. Muito obrigada pela sua presença e obrigada. Obrigado pela audiência de mais um episódio de Wine Soundtrack. Para informações e novidades, visite nosso site winesoundtrack.com.